Eu queria convidar você a abrir a Bíblia em Números capítulo 13. Quando a secretária do Michel, acho que ela é a secretária do Michel, ou do Ministério de Jovens, disse para mim, olha, domingo você vai pregar e é aniversário de 40 anos do Pascoal. Eu falei, não, então cancela, porque eu não sei o que falar para esse homem. Ele é o meu pastor, já de muitos anos, muita coisa tenho aprendido com a vida dele, e a vida dele, dessa igreja, me inspira e inspira a minha casa e os meus filhos. Então eu não sabia o que dizer, e também não sei se eu tinha que pregar para o Pascoal, né? Ele que tem que pregar para mim. Então eu resolvi dar uma palavra para você, muito simples, mas que eu acho tão importante para você. Números 13. Números 13, sabe onde está Números, né? Está na Bíblia, tem na maioria das versões, existe esse livro e dá para ler. O capítulo 13 diz assim: E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou, não darei, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. E assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas, príncipes. São estes os nomes, para quem está grávida, aí algumas sugestões. Versículo 14, esses são os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento ao território. Versículo 17, quando Moisés os enviou para observar a terra de Canaã, disse: subam, vão por aqui, por ali, façam tudo o que você tem que fazer e depois voltem. Eles subiram, versículo 21, observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção do mar, subiram a Negueb, etc. 23, quando chegaram ao vale de Escola, cortaram um ramo da qual pendia um único cacho de uvas. Dois destes homens, dois deles carregavam o cacho. Essa região fica perto de Itu. Por isso o cacho de uva era grande assim. Aquele lugar foi chamado Parará. Aí 26 começa a questão toda. O relatório da expedição. Eles retornaram. Mostraram todas aquelas coisas. Versículo 27, deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam, olha, mana leite e mel, e aqui estão os frutos dessa terra. Aí versículo 28 tem a palavra, para mim, chave de tudo. Mas, esse mas estragou tudo, detonou com tudo, estragou tudo. Mas o povo que vive lá é poderoso, em cidades são fortificadas, são muito grandes. Vimos os descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região, não sei o que lá. Versículo 30, então Caleb fez o grupo calar, fala: para gente, vamos subir, vamos conquistar, que Deus nos deu esse negócio. Mas o povo continua dando relatório. Versículo 22, espalharam entre os israelitas um relatório negativo a respeito daquela terra. Capítulo 14, versículo 1, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz, e todos os israelitas se queixaram contra Moisés e contra Arão, contra a comunidade, e disse: por que a gente não ficou lá no Egito? Era melhor ter morrido no Egito, agora a gente veio para cá, e ficou essa confusão toda. Vamos orar. Senhor Jesus, essa é a sua palavra, e nós que estamos vivendo no deserto existencial pandêmico, precisamos enxergar a terra prometida, a tua promessa. Ajuda-nos, Deus, hoje a compreender um pouquinho do que tem aqui, e ajuda-nos ao aprender essa lição, de fato e verdade, praticá-la nas nossas vidas, em nome de Jesus, no nome forte de Jesus Cristo, amém. Amém? Não dá para ouvir, amém? Obrigado. Para falar dá, né? É que a máscara realmente segura o som, e a máscara para mim é uma benção, porque o meu inglês é uma bomba, né? Então quando eu vou em qualquer lugar lá, e o pessoal desanda a falar comigo, eu falei: como?
Eu não escutei, na verdade eu não entendi nada, mas eu não escutei. Aí a pessoa repete 4 vezes, eu entendo. Então está me ajudando pelo menos nisso. E esse negócio de usar máscara é tão interessante, né? Eu recebi um post maravilhoso, alguém escreveu, aliás era um áudio que eu recebi. O sujeito disse, olha, falaram que para ir no supermercado tem que usar luvas e máscara. Gente, eu fui. Chegando lá, eu passei a maior vergonha. O pessoal estava usando roupa também. Então, eu fui brasileiro, é maravilhoso, né? Até disso faz piada. Agora, eu ouvi uma que eu não sei se é verdade. Eu tenho dificuldade de crer. Foi um menino aqui de Curitiba que me mandou. Ele disse assim, esse negócio de 2 metros de distanciamento está enchendo. Quando é que a gente vai voltar ao normal e ficar 10? Eu não acho que é verdade, mas foi um menino daqui que me mandou. Mas o povo é interessante. Nessa história da Bíblia Sagrada, nós sabemos que Deus arranca de maneira milagrosa o povo do Egito, fazendo promessa de levá-los a uma terra prometida, tirá-los da escravidão, transformá-los em donos da terra, tirá-los sem esperança alguma, vão morrer escravos para se tornarem donos da própria terra, produzirem, ter uma renda per capita interessante, ter uma vida maravilhosa. Eles precisariam passar todavia pelo deserto. O deserto era um tempo de provar, de trabalhar a cabeça deles, porque você sai da escravidão, vai se tornar dono da terra, é complicado, pode ser que a escravidão não saia de dentro de você. Então Deus está trabalhando isso, e agora chega um momento adequado para Deus dizer a Moisés, Moisés, envia um de cada um príncipe, não um comum, um príncipe, e entra aí na terra, dá uma olhada, espia no que eu dou a você. Dou, não darei, eu dou, é sua, vai lá, dá uma olhada no que é teu. E aí o Moisés pega aqueles meninos todos cujos nomes estão aqui, os 12, e diz para eles, vão lá, vai por aqui, por ali, por aqui, olha tudo para relatório, tudo, se puder ir mandando pela internet algumas coisas, manda algumas fotos, para a gente já ir melhorando as coisas aqui, animando. E aí eles foram, entraram, passaram por todos os lugares e voltaram com fruta. Só o cacho de uva precisava 2 para carregar. E tinha romãs, tinha outras coisas lá maravilhosas. Colheram romãs, figos e trouxeram. E quando eles chegaram, eu imagino a comunidade israelita em volta deles, e eles chegando, e todo mundo festejando a chegada deles, e eles vêm assim com saudade de casa, depois dessa missão, e carregando aqueles frutos, e tanta coisa, e o pessoal olhando, já imaginando, que lugar paradisíaco, maravilhoso, espetacular, é esse que Deus separou para a gente. E agora eles vêm e falam, gente, olha as frutas que tem naquele lugar, gente, olha, emana leite e mel mesmo, olha o tamanho desse cacho aqui, um cacho dá para uma família de 5 por 8 meses, se não estragar, e olha, tem muita coisa aqui, olha os romãs, os figos, que coisa maravilhosa. E o pessoal olhando para tudo aquilo, eles começaram o relatório assim, mas lá num santo versículo, o 28, eles dizem assim, mas as cidades são fortificadas, os caras têm muitos soldados, e tem mais, tem uns caras lá que são grandes, eles jogam basquete na NBA, os caras são grandes demais, só de olhar para a gente se sentiu gafanhoto perto deles, eles são muito grandes. E tem mais, aquela terra consome os seus moradores. O negócio é complicado. Nessa hora o Caleb fala para aqueles caras, cala a boca, pelo amor de Deus, para de falar isso. Gente, vamos lá, vamos tomar a terra, Deus nos deu, Deus não vai nos envergonhar, vamos. Mas aquele pessoal diz, não, tem gigante. E diz a Bíblia, que naquela noite, a comunidade de Israel, milhões de pessoas, alguns autores dizem que eram alguns milhões, choraram, e a expressão em hebraico é, gritaram de pavor toda a noite, e depois de chorarem a noite toda, de manhã, com a cara inchada, já viu gente que não dormiu bem, e quando acorda com um humor maravilhoso, e eles foram procurar o santo Moisés. Moisés, o
que você fez com a gente, cara? Que é isso? Você nos trouxe aqui, tirou do Egito para a gente morrer aqui. Então que morresse lá. Pelo menos a gente estava lá. E a confusão é formada. Por quê? Por causa do mas. E eu queria, nesse tempo de pandemia, dar uma lição simples para você, que eu estou tentando praticar todos os dias. O que vem antes do mas e o que vem depois do mas. Esses meninos aqui resolveram botar antes do mas tudo que tinha de bom naquele lugar. Mas botaram depois do mas tudo que tinha de complicado, difícil, desafiador, assustador, depois do mas. E a grande lição é essa, se você não lembrar nada, é essa. Tudo que você bota depois do mas na sua vida, é por aí que você vai dirigir a sua existência. É por aí que você vai tomar decisões. É por aí que você vai saber se vai por aqui ou por ali, depois do mas. Cuidado com o que vem depois do mas. Eu estou me policiando o tempo todo. O que é que vem depois do mas? Esses meninos chegaram lá mais ou menos assim. Ô gente, olha o cacho de uva. Olha quanto romã nós trouxemos. Olha esses figos. Que doces, que maravilhosos, gente. Está vendo? Mas tem gigante. Aquela terra destrói os seus moradores. Os caras são grandões. As cidades são fortificadas. O que eles fizeram? Olha os frutos. Mas esquecem, não é para a gente, não vai dar, a coisa está ruim, a coisa está feia, vai piorar ainda mais, e se a gente for lá, nós estamos, acabou, destruídos. Foi isso que eles fizeram. O que normalmente vem depois do mas na sua vida? O que eles deveriam ter feito? Cachos de uva? Cabisbaixos? O pessoal, pelo amor de Deus, como é que é lá? E eles deveriam, na minha opinião, ter dito, gente, tem um povaréu bravo naquele lugar. Sabe? Aquele pessoal daquele time, quando perde, é igual. São assim o tempo todo. É complicado. E outras, as cidades deles têm muros, fortificações. E tem mais uma coisa. Cara, eles têm uns caras que são enormes. Eu não sei como é, que fermento eles foram fabricados. São muito grandes. 2,40 m, 3,10 m. Esse cara tem um bração, uma mãozona que esmaga a minha cabeça como se fosse uma bolinha de ping-pong. É esse aí o lugar, gente. Mas olha os frutos que tem lá. Olha esse cacho de uva. Olha esses romãs, esses figos. Olha, e Deus nos deu essa terra. Vamos. O mas deles, o depois do mas, mudaria a história. Mas eu quero mostrar para você o que aconteceu. Porque o mas, o depois do mas era negativo, era amedrontador, era assustador, era incerto, era inseguro, era perigoso, era escuro, era difícil. O que acontece quando a gente dá esse tipo de mas? Primeira coisa, quando depois do mas é uma coisa ruim que a gente diz, primeira coisa que acontece é que nós nos isentamos de responsabilidade. Ah, eu queria ir na igreja, mas tem corona. Aí não vai na igreja. Tem corona, mas eu vou na igreja louvar o meu Deus. Aí vai. Mas o mas negativo isenta a gente de responsabilidade. Primeiro. Segundo,
O mas negativo joga a culpa nos outros. Eu não vou, mas o corona, eu não vou, mas o desemprego, eu não vou, mas o perigo, eu não vou, mas a insegurança, eu não vou, mas a doença, eu não vou. Aí a culpa é de lá. Você joga a culpa nos outros. Ainda que os outros, seja lá quem sejam os outros, de fato possam ter culpa no cartório a seu respeito, só culpar os outros não resolve a tua vida. Não. Outra coisa que acontece quando depois do mas é ruim, eu tenho aparentemente o direito de me auto-vitimizar. Gente, olha o cacho de uva. Mas tem um gigante lá, gente. Eu virei um gafanhoto. Eu já senti que eu já morri. Você se auto-vitimiza. E não tem coisa pior na vida do que encontrar uma pessoa que se auto-vitimiza o tempo todo. Ai, olha, ai, como dói. Ai, que coisa. Ai, vocês estão me vendo. Ai, que isso? Que isso? As pessoas que regularmente acusam, as pessoas que regularmente se auto-vitimizam, são pessoas que dão o direito divino de se amar e de se aprovar por causa da graça de Cristo a outras pessoas. Eles dependem que as outras pessoas falem, ai, tadinho, vem cá, um cafuné. Para com isso. Auto-vitimização é uma nhaca, uma coisa ruim. Outra coisa, que quando eu coloco coisas ruins depois do mas, por causa de minhas decisões, eu corro o enorme risco de perder na minha vida a promessa de Deus para a minha vida. Aquele povo inteiro, com exceção de Caleb e Josué, nenhum deles entrou na terra prometida. Todos morreram no deserto. Só os filhos deles, que nasceram no deserto, porque isso eles ainda tinham alguma esperança para produzir filhos, e é que entraram no deserto, na terra prometida. Quando você bota coisa ruim depois do mas, você conduz a sua vida coerente com o que veio depois do mas. Mas tem gigante, então não vamos entrar. Perderam a promessa de Deus para suas vidas. E por último, quando depois do mas o seu relatório é muito ruim, você causa pânico, pranto, choro, desespero, ansiedade naqueles que estão ao seu entorno. A comunidade chorou alto a noite toda. E por causa desse choro, no dia seguinte amanheceram uma comunidade de rebeldes contra o líder que Deus colocou sobre eles. Por quê? Porque depois do mas era só coisa ruim. E o que acontece quando depois do mas a coisa é boa? Se depois do mas a notícia, a informação, o relatório era bom, então isso levaria os israelitas a uma ação proativa na conquista da promessa de Deus que seria realizada de imediato para eles. Quando depois do mas a esperança, quando depois do mas a fé no que Deus prometeu, então eu direciono a minha vida na direção do mas. Ou do depois do mas. Eu me torno proativo e não reativo. Quando depois do mas as coisas são boas, eu não dou mais aos outros a autoridade de decidir sobre os meus sentimentos. Quando depois do mas é complicado, eu estou dizendo, aquele gigante causou tristeza em mim. Aquele gigante causou medo em mim, aquele gigante causou desânimo em mim, aquele gigante destruiu a fé que eu tinha em Deus, e aquele gigante fez eu desacreditar do que Deus prometeu. Eu dou aos outros o direito de decidir meus sentimentos. Mas quando eu tenho, depois do mas,
fé em Deus, confiança na promessa dEle, e marcho por causa disso, então eu decido os meus sentimentos. Não será de medo, mas será do que o medo faz produzir. O medo pode produzir desespero de um lado, mas se você tem fé em Deus e na promessa de Deus, o medo produz coragem. O medo se transforma no oxigênio da sua coragem. E você vai por fé ou coragem. Como faz para botar relatório positivo depois do março? A gente tem uma expressão comum lá, que a criançada sempre fala, as mães sempre falam, que é doesn't matter. Não interessa. Não é importante. Mesmo que estejamos e estamos vivendo um tempo difícil, de pandemia, de incertezas, e vivendo um dia de dezenas e dezenas de diferentes teorias de conspiração. Uma delícia. Eu acho maravilhoso. Eu leio e ouço todas as teorias de conspiração. Eu me divirto, é melhor que gibi. É muito legal. Mesmo que estejamos vivendo esses pânicos, não, é o anticristo, é o anticristo, e é o Macron, é ele. Você vai ver. Interessante que as pessoas estão dizendo. Ainda que todas essas teorias de conspiração fossem jogadas no liquidificador e saísse um suco da teoria de conspiração e de fato tudo estivesse se estabelecendo, eu posso pôr depois do mas o que eu quiser. Ou eu posso pôr depois do mas medo, pânico, ansiedade, susto, desacreditar em Deus e nas promessas da palavra dEle, ou eu posso colocar depois do mas o que Deus prometeu para mim, quem é o meu Deus, de quem eu sou filho. Vou dar alguns exemplos práticos para você e terminar aqui. É fácil? Não, mas é um exercício. Sabe por quê? Nós estamos sendo bombardeados há muitos anos pela mídia, fazendo com que a gente só pense no que está ruim. Eu quero dizer para você, subestimar a doença que está aí fora, subestimar o vírus que está aí fora. Não, ele está lá. Ele está lá. Ele existe. Mas se nós nos acuarmos, ele fica maior. O medo alimenta e aumenta o gigante ao qual tememos. Eu fui o mês passado pregar em Querétaro, é uma cidade do México. No estado de Querétaro tem a cidade de Querétaro. O México é um país pobre, mas o estado de Querétaro é bonito, é vigoroso, é forte. E as pessoas estavam trabalhando normalmente, tudo normal. A gente entra no shopping center, tem alguém medindo a febre, igual tem aqui. E lá também eles fazem o que eu acho que é correto, mede no pulso e não na testa. Aí você entra no shopping center, aí você vai entrar na loja, tem uma pessoa que mede a sua temperatura de novo, bota um alquinho na sua mão e você pisa num tapetinho molhado, botar os pezinhos, aí você entra na loja, aí você já vai tocar nas coisas já sanitizadinho. Se você vai no restaurante, também é a mesma coisa, tem alguém na porta que mede sua temperatura na sua mão, verifica se você está de máscara, vai autorizar você tirar só quando você chegar à sua mesa, e você tem que pisar num tapetinho, às vezes com uma aguinha que eu não sei o que é, deve ser tequila. E às vezes uma coisa parecida com sal grosso. Quando era negócio de sal grosso, eu falava, Lúcia, pisa e cai o sangue. Eu pisava e falava, o sangue de Jesus tem poder, está amarrado qualquer urucubaca mexicana aqui em nome de Jesus. Aí eu entrava. Mas o que era legal, eu peguei Uber várias vezes. Uber é uma coisa interessante. E um dos Ubers, o cara falou, quer que muda de estação? Eu falei assim, você tem noticiário local? Ele falou, tem, uma aqui que é o dia inteiro notícia. Bota aí, era uma meia hora de viagem. E eu escutei o pessoal dizendo assim, Querétaro decidiu usar máscara, usar luva, alquinho, sanitizar, lavar as mãos, e não vamos parar de trabalhar. No último mês, nós conseguimos 100 mil novos empregos. Eu não estou dizendo que é para você fazer igual Querétaro,
Mas o que eu estou dizendo para você é que está lá fora, mas eu vou enfrentá-lo com as armas que eu posso, humanamente falando, e com as da fé. A gente pode mudar o depois do mas. O que tem saído regularmente da sua boca depois do mas? Gente, você viu o que estava acontecendo? Mas está difícil. Mas está incerto. Está incerto mesmo, está difícil mesmo. Mas eu posso colocar outra coisa depois do mas. Primeiro, de quem eu sou filho. Sou filho de Deus. E não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do meu pai. Tem mais. A Bíblia diz que os fios de cabelo da minha cabeça estão contados. E olha que Deus está fazendo hora extra na minha. Está tudo na mão dele, ele ainda tem tudo debaixo do seu controle absoluto. E a história vai para onde Deus quer que vai e ponto. Eu sou filho de Deus, eu sou a menina dos olhos dele. Os anjos deles acampam ao meu redor, o Senhor é a minha força, a minha luz, a quem temerei. Ele é o meu pastor, nada me faltará, ainda que eu ande por vales, abismos. Não importa se eu estou nas montanhas ou nos vales, eu não tenho medo de demônios, de espíritos, nem de coisas presentes, nem de futuras. Nada pode me separar do amor de Deus, porque em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Quem vai ser contra mim se Deus é do meu lado? Ah, Nassif, então sai por aí sem proteção. Eu não disse isso. Eu disse que eu vou obedecer às autoridades sanitárias, eu vou fazer o que tem que ser feito, mas eu vou viver a minha vida. Porque depois do mas, eu tenho de quem eu sou filho. Depois do mas, eu coloco as promessas de Deus para a minha vida. Você deve ter promessas de Deus para a sua vida. Se você não tem, leia a Bíblia, tem muitas para você lá, mas você deve ter promessas de Deus para a sua vida. Então, depois do mas, eu coloco. Não é fácil, tem coisas na vida que são muito difíceis. Eu vou dar um exemplo para você. Não gosto muito, mas eu vou dar esse exemplo para você. Talvez seja o mais prático e mais constante na minha vida. Faz 3 anos agora, por incrível que pareça, que meu filho foi morar no céu. E todas as vezes que eu olho para o meu passado, tudo o que aconteceu é tão vivo agora, é tão doloroso agora, é tão difícil conviver com espaços vazios da presença dele, que se eu não colocar algo depois do mas, eu vou sucumbir. Então, quando tudo isso me vem à mente, é fato, ele não está mais aqui. Dá a impressão que vai abrir a porta e entrar. É sempre assim. Se eu olho mas, que dor, mas, que ausência, mas, que ruim, que difícil, eu vou levar minha vida na direção desse mas. Eu vou me isentar de responsabilidades como homem, como marido, como pastor, como cidadão, porque eu estou dolorido. Eu vou me isentar de buscar a realização das promessas de Deus para a minha vida, porque eu decidi me ausentar. Eu joguei a minha emoção na mão de outras pessoas, para elas virem fazer cafuné. E eu vou provocar choro nas pessoas que me amam e têm em mim esperanças de vida. Minha mulher, meus filhos, meus netos, algumas de minhas ovelhas. E embora esteja doendo pra caramba, eu digo, mas Ele está com o Senhor e eu o verei outra vez. Outro dia uma pessoa falou assim, Nassif, soube que você perdeu o seu filho. Eu falei, eu? Não perdi não. Ai, desculpa, pastor, é que me falaram que seu filho faleceu. Ah, faleceu. Mas eu não perdi. Eu estava pregando no Rio de Janeiro um dia desse e um casal me procurou, falou, Nassif, a nossa filha de 17 anos desapareceu há 4 anos, nós estamos ainda desesperados procurando, nós temos esperança de encontrá-la. A polícia disse, esquece. Mas nós não esquecemos, nós vamos vê-la. Quando a gente vê uma moça que parecia com ela, a gente se aproxima para ver se... Isso aí é perder. Mas eu não, eu sei onde ele mora. Eu não perdi, eu sei o endereço. Só que a gente só vai lá quando Deus deixa.
Então, depois do mas, você decide. E dependendo do que você colocou depois do mas, para essa direção irá a tua vida. Como tem sido o depois do mas na sua história de vida? Como indivíduo, como família, como crente, como cidadão. Faz um exercício nessa semana. Vigia. Se você é casado, se você tem irmãos, se você tem família, se você tem amigos, fala assim para eles: você pode em amor corrigir o meu depois do mas toda vez que sair uma coisa ruim? E aí você muda por uma coisa boa, fala: não, peraí. Apesar desse gigante, apesar dessa coisa, apesar do que eu estou vivendo, mas eu tenho um Deus, de quem eu sou filho, que tem feito promessas, e é todo poderoso, é o mesmo Deus hoje, ontem e eternamente, e eu vou dirigir a minha vida debaixo dessas promessas. Amém ou não amém? Então, por que você não fecha os olhos agora? E confessa para Deus o tanto de mas, o tanto de depois do mas, que tem sido ruim. E por que você não confessa a Deus que é fato, você acaba dirigindo a sua vida na direção daquilo que você tem frequentemente colocado depois do mas? Talvez você possa dizer: Senhor, eu estou doente, mas eu creio. Senhor, estou desempregado, mas eu creio. Senhor, a pandemia está me assustando, mas eu creio que o Senhor é meu Deus. Senhor, estou vivendo o luto, mas eu creio na eternidade. Que coisas você pode decididamente mudar e começar a praticar isso até virar um hábito na sua vida? Segundo, quem sabe você está pondo mas ruim depois das outras pessoas, nas outras pessoas. Você olha para o seu filho e fala: você foi na escola, mas você não estuda. Você foi na escola, mas você é burro. Quem sabe você está pondo coisa ruim depois do mas para a tua mulher. Você fez almoço, mas é uma porcaria. Você aprendeu a dirigir, não sei com quem, mas você só faz coisa errada no trânsito. Você veio, mas de qualquer jeito. Você fez, mas de má vontade. Você se arrumou, mas você é feio. Ok, se for no meu caso eu sei que é, mas eu sou bonito em Jesus. O que você está colocando depois do mas nas outras pessoas? Porque elas vão acabar acreditando no que você coloca depois do mas. Por que você não passa a dizer: amor, você fez a comida, mas é uma bênção. Amor, você se arrumou, mas você já é tão linda. Filho, você estudou, mas você ainda vai ter notas melhores. Por que a gente não muda o que a gente bota depois do mas a outras pessoas? E terceiro, muda o que você bota depois do mas a Deus. Deus, você me deu salvação em Cristo, mas a minha vida está assim. Deus, você fez isso para mim, mas me levou para essa coisa toda, agora quebrei a cara. Deus, eu confiei em você, mas olha no que deu. Por que você não para de colocar coisa ruim depois do mas para Deus? Por que você não diz: Deus, eu estou doente, mas creio no teu poder, creio na sua decisão, creio na sua soberania sobre a minha vida, Deus, e sei que o Senhor quer o melhor para mim. Deus, olha, eu perdi o emprego, mas eu sei que o Senhor me sustentará, porque está escrito na promessa: um justo não fica desamparado, o Senhor vai dar um jeito. Senhor, olha, eu acreditei que você queria que eu fizesse isso, e aí deu um monte de coisa errada, mas eu creio que o Senhor está me treinando. Esse deve ser o custo do meu aprendizado, e eu te louvo pelo que está passando. Deus, o Senhor levou meu filho. Eu não queria,
Mas eu te louvo pelo privilégio de ter sido pai dele. Te louvo porque eu vou reencontrá-los. Eu vou te abraçar, Jesus, depois eu vou grudar nele, tá? Por que você não mudou o mas que você coloca para Deus? Muda o mas que você coloca para o governo. Eu sei que é mais difícil agora, mas coloca: mas eu creio na soberania divina sobre este lugar. Eu creio que Deus está agindo no meu país. Eu creio que Deus está agindo na minha cidade. Muda o que você coloca depois do mas em relação à liderança, ao governo, ao país. E você não vai se isentar de responsabilidade. Você vai entrar na terra prometida e vai lutar para conquistar a promessa de Deus para você, porque Ele já deu. Você não vai mais acusar os outros dos problemas, você vai ser proativo. Você não vai ser mais auto-vitimizado, você vai ser esperançoso. Você vai ter cabeça erguida, você não vai mais provocar medo, pânico e choro nas pessoas que estão ao seu entorno, mas vai provocar nelas esperança. Deus vai aparecer através de você para eles. Sua vida vai ser outra. Mude o que vem depois do mas e mude a sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe.